Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde nós iniciaremos aqui uma série de estudos acerca da declaração de fé das Assembleias de Deus, ou, para aqueles que estão familiarizados com o termo, o cremos da Assembleia de Deus. Mas antes de prosseguirmos com esse vídeo, curta o vídeo, compartilhe com mais alguém, se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhuma das atualizações dessa série de estudos que iniciaremos a respeito das crenças e as bases doutrinárias da Assembleia de Deus. O título que resolvi dar a este vídeo é este: Somos assembleanos. Em que cremos? Antes de responder a esta pergunta, eu preciso definir em rápidas palavras para você o que é um credo ou uma declaração de fé. Por que é importante termos uma confissão de fé? Por que é importante termos um credo? Um grande teólogo define a Bíblia sendo a palavra de Deus aos homens, o credo sendo a resposta dos homens ao Deus da palavra. A Bíblia serve para ser crida e obedecida, enquanto o credo para ser professado e ensinado. Vale lembrar que a construção da confissão de fé dos cristãos, ela vem sendo construída desde o segundo século da era cristã, quando já nos primórdios da igreja ela enfrentava grandes batalhas contra heresias que surgiam todos os dias para macular a sã doutrina e assim corromper a pureza do evangelho. Diante desses grandes desafios, a igreja viu-se obrigada então a professar e a documentar a sua prática de fé. A primeira confissão de fé que se tem registro na história é a chamada Confissão de Fé Apostólica, ou Credo dos Apóstolos, surgida no século II depois de Cristo e tão conhecida no meio cristão. A declaração de crença em Deus Pai, a declaração de crença em Deus Filho e a declaração de crença em Deus Espírito Santo. Podemos então dizer que a declaração de fé são documentos criados pela igreja com a finalidade de ensinar e defender as suas doutrinas de forma sistemática e didática também. A partir de 1910, iniciou-se no Brasil o chamado movimento pentecostal. Este grande movimento que teve início nos Estados Unidos, mais especificamente ganhou força na chamada Azusa Street, em Los Angeles, através de um pastor negro por nome William Seymour. E esta chama pentecostal se espalhou por vários locais do planeta, chegando inclusive ao Brasil através dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren no ano de 1910 na cidade de Belém do Pará. Esses homens que, ao iniciar o seu trabalho, não tinham ideia do tamanho da abrangência desta grande obra chamada Assembleia de Deus tomaria no nosso Brasil. O crescimento das assembleias foi tão grande, tão proporcional ao território brasileiro, que fez-se necessário então divulgar as declarações de fé e as bases de crença doutrinária dessa igreja. O primeiro ponto que eu quero abordar, e vai ser o tema desse vídeo, é: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e caráter do cristão. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens, separados por tempo, época, cultura e espaço geográfico, cada qual trazendo dentro de si as características da sua própria personalidade, mas isso não foi capaz de fragmentar a mensagem central da Bíblia. Afinal, você pega os escritos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de autores que nunca se viram, nunca se falaram, nunca se conheceram, mas o conteúdo da sua mensagem aponta para um único propósito, uma única mensagem, um único centro, um único objetivo. A sua preservação ao longo do tempo, dos séculos e dos milênios nos mostram que, de fato e de maneira sobrenatural e divina, a Bíblia é a palavra de Deus.
Há uma diferença muito grande entre a Bíblia e a literatura comum quando se trata da sua confiabilidade. Há uma matéria muito importante chamada manuscritologia, que coloca em uma balança a confiabilidade de uma obra literária a partir dos seus manuscritos mais antigos. A Bíblia possui mais de 5.000 manuscritos espalhados por todo o mundo. Comparado com outras literaturas ao redor do nosso planeta, a Bíblia é, de longe, o livro mais preservado e mais íntegro nas suas escrituras. A nossa crença na sua inspiração verbal e plenária, ela está ligada intimamente à transformação que este livro tem provocado ao longo dos séculos na vida de homens dados pela sociedade como perdido. O Espírito Santo, o intérprete da Bíblia, é aquele que nos leva à compreensão dos textos, mas que principalmente, através da sua literatura, convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Cremos na inspiração verbal porque entendemos que todo o homem que foi inspirado por Deus recebeu de Deus a sabedoria para escrever, para ensinar e para profetizar. É claro que precisamos diferenciar a inspiração divina sobre os homens daquilo que é professado por algumas crenças como sendo a psicografia. Deus não psicografou a Bíblia. Deus não trouxe vozes do além para poder ditar a Bíblia para os homens. Não. É por isso que cremos na inspiração verbal e plenária. Cremos que homens comuns foram usados por Deus no seu tempo, na sua época, no seu espaço geográfico e dentro da sua própria personalidade para compor aquilo que hoje temos como a Bíblia Sagrada. Homens santos, homens piedosos, mas acima de tudo, homens que estavam dispostos a serem instrumentos de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você terá algumas notícias e uma série de estudos a respeito da declaração de fé e prática de fé das Assembleias de Deus. Uma série de estudos que será de suma importância para todos aqueles que professam ou seguem ou se simpatizam com a fé assembleiana. Compartilhe com alguém, se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum dos vídeos desta série importantíssima que será postada aqui. Seja bem-vindo.